Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante de serviço social do 5º período. Eu gostaria de saber se você sabe o que são as sociedades de controle. Não. Se você sabe o que são as sociedades de controle. Não sei o que são. Não. Não faço a menor ideia. Não. Então já vi por alto, saber te dizer, Não sei. não sei. Não. Mínima ideia. Não. Sendo sincero, não. Não. Sociedade de controle, eu já ouvi falar. Já ouviu? Já ouvi falar. Não faço a menor ideia. Não. 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 Você acha que atualmente nós vivemos numa sociedade de controle ou numa sociedade disciplinar? Tendo a achar que é de um controle, assim. Atualmente nós vivemos numa sociedade de controle ou numa sociedade disciplinar? Não sei te dizer também. Não faço ideia. Eu acho que uma sociedade de controle. De controle. Eu acho que de controle. Eu não sei, porque eu não conheço. Não sei. Não é de controle. Não sei exatamente. É um misto, mas provavelmente acho que ainda é de controle. Olha, acho que depende um pouco. Se você pensar como controle, tipo um controle mais direto e físico, acho que não. Acho que é controle mais por propaganda, essas coisas que existe mais um pouco. Eu acho que mesmo sem saber muito bem, é de controle. Putz. Acredito que seja de controle. Eu não sei a diferença dos dois. Assim como a maioria das pessoas, pode ser que você não saiba o que é sociedade de controle e nem saiba diferenciá-la da sociedade disciplinar. Pode não parecer, mas as lógicas da sociedade de controle estão fortemente presentes no nosso dia a dia, inclusive nos pequenos detalhes. Primeiramente, antes de entendermos como funcionam a sociedade de controle e a sociedade disciplinar, precisamos saber o que elas são e quais são suas finalidades. Apesar de serem conceitos diferentes, as duas dividem a sociedade de acordo com a forma como a disciplina é inserida e disseminada em cada um desses contextos. Além disso, a forma de vigilância dos indivíduos também é levada em consideração nessa separação. Elas têm estratégias diferentes para alcançarem seus objetivos finais, mas têm o mesmo intuito, que seria fabricar os indivíduos baseado em normas e valores pré-estabelecidos e impostos por aqueles que detêm o poder. Fabricar os indivíduos é muito importante, pois assim você delimita, você restringe as ações àquelas que não representam nenhuma ameaça ao sistema vigente. Através da vigilância e da disciplina, os indivíduos se tornam submissos e os corpos se tornam dóceis, fazendo parte de um grande sistema de manutenção do poder. E agora, respondendo à pergunta que fizemos aos nossos entrevistados, sim, nós vivemos em uma sociedade de controle, assim como a maioria pressupôs. Mas para entendermos melhor esse contexto atual que vivemos, precisamos falar da sociedade disciplinar, que antecede a sociedade de controle. Mas como atua a sociedade disciplinar e quais são seus exemplos? Bom, na sociedade disciplinar, o controle ele é feito por meio de técnicas disciplinares que visam controlar os corpos e regularizar os comportamentos humanos. Um grande exemplo dessas técnicas são as instituições disciplinares, meios de controle e normalização dos indivíduos, que buscam moldar o comportamento e os corpos de acordo com as normas e regras estabelecidas. Escolas, fábricas, hospitais, prisões e quartéis são exemplos de instituições que usam técnicas de vigilância e normalização, estabelecendo regras e padrões de comportamento que os indivíduos devem seguir. A sociedade disciplinar, no geral, busca produzir indivíduos obedientes e produtivos. Através das técnicas disciplinares, são transmitidos valores, conhecimentos e habilidades considerados necessários para o funcionamento adequado da sociedade. Uma das principais características da sociedade disciplinar é a clara delimitação de seus fatores. Por exemplo, o poder é centralizado, assim é bem delimitado. As instituições que são o centro de disseminação da disciplina também são bem delimitadas pelos seus espaços físicos. Se por um lado isso é positivo, pois a forma e o local de eficiência das instituições é bem demarcado e possibilita com que todos que estejam dentro daquele espaço físico sejam vigiados, por outro, a lógica disciplinar não alcança o indivíduo para além dos muros. Fora da fábrica, por exemplo, o indivíduo está protegido da lógica trabalhista. Assim, a disciplina deixa uma lacuna. Outro aspecto bem demarcado é o tempo. Como dito anteriormente, a produtividade e a eficiência são valorizados. Assim, rotinas rígidas e horários bem rigorosos também estão presentes na sociedade disciplinar. A hierarquia também é muito clara. Como o poder é centralizado, há uma clara verticalização das relações. Assim, aquele que está acima vigia quem está abaixo. Na cultura pop, temos alguns exemplos cinematográficos clássicos que podem nos ajudar a entender melhor o conceito de sociedade disciplinar. O primeiro é o filme Clube dos Cinco. Quando o Senhor não está nem aí, o Senhor nos vê como quer nos ver, de modo claro e nas definições mais convenientes. O enredo do filme roda em torno de 5 estudantes do ensino médio que, durante um sábado de detenção,
são forçados a passar o dia inteiro juntos e, com o passar do tempo, revelam suas frustrações e inseguranças. Assim como o pensamento Foucaultiano, é explorada a identidade, as relações de poder e as normas sociais. Os alunos são rotulados e estereotipados com base em seus gostos e comportamentos, o que é reflexo da forma de como a sociedade impõe normas e molda a identidade dos indivíduos. Outro exemplo clássico é o romance distópico 1984. A história se passa em um regime totalitário no futuro, onde o governo controla todos os aspectos da vida dos cidadãos e mantém vigilância constante, com um texto que se enquadra perfeitamente no pensamento de Foucault, explorando o poder do opressor e a exploração das instituições sobre a vida das pessoas que compõem a sociedade. Já na sociedade de controle pensada por Deleuze, o poder não é exercido apenas pelas instituições disciplinares, mas também por aparatos mais tecnológicos, como, por exemplo, a vigilância eletrônica e as redes e mídias sociais. Mas esse é um assunto que vai ser falado um pouco mais na frente. A sociedade de controle não pode ser considerado contrário da sociedade disciplinar, mas sim a sua expansão e intensificação. Isso porque as instituições entram em crise e os muros caem. Se antigamente a lógica disciplinar era restrita, hoje em dia ela está em tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. A lógica das instituições, suas normas e suas regras se fundem e passam a atravessar a vida dos indivíduos em todos os aspectos e estarem presentes em todos os momentos, sem exceção. Assim, por exemplo, você não vai limitar o seu trabalho ao momento que você está no escritório ou ao seu expediente. Você pode receber demandas posteriores, e-mails, até mesmo trabalhar em casa e se preocupar com a imagem que você vai passar para os alheios para que essa não prejudique o seu ambiente laboral. Os fatores não são mais bem demarcados, por isso a disciplina se torna algo menos rígido e passa a ser algo mais fluido. Dessa forma, o controle é mais sutil, mas nem por isso ele deixa de existir. A hierarquia clara perde seu lugar e quem entra é a autovigilância. Vamos falar alguns exemplos que o mundo dos filmes e das séries nos dá. Bom, o primeiro exemplo que temos é o filme Matrix, um filme icônico, onde seres humanos são mantidos em um sistema de realidade virtual criado por máquinas inteligentes. Os indivíduos são controlados sem saberem que estão presos em uma ilusão. Filme que dialoga diretamente com a sociedade de controle, pensada por Deleuze, onde os indivíduos são aprisionados em um sistema que os limita, controla e molda suas percepções. Outros dois grandes exemplos são dois episódios da série Black Mirror, disponível na Netflix. O primeiro é o episódio Queda Livre, que retrata uma sociedade onde as pessoas são constantemente classificadas em uma escala de popularidade. E isso afeta diretamente suas escolhas e ações diárias com os indivíduos e o ambiente. Esse episódio destaca uma relação direta com a sociedade de controle, onde o controle social, a busca por validação e a conformidade são elementos centrais, destacando o sistema de classificação constante que pode mudar a vida das pessoas, restringindo sua liberdade e limitando suas escolhas. O segundo episódio é o episódio Odiados pela Nação, onde abelhas robóticas são usadas para vigilância e controle. O longa retrata as consequências da vigilância em massa e as implicações que isso pode trazer a uma sociedade onde a privacidade é severamente comprometida. A relação com a sociedade de controle pode ser encontrada nas questões de vigilância em massa e no impacto das tecnologias de monitoramento na liberdade individual. O biopoder tem como objeto de estudo o corpo e a espécie da sociedade. Sua função é criar análises e políticas para que toda uma população se encaixe em determinados regimentos. Além disso, ele também analisa a composição de normas, a biologia, as estatísticas e o desenvolvimento da espécie. Em seu livro Vigiar e Punir, Foucault diz, abre aspas, durante a segunda metade do século XVIII, eu creio que se vê algo de novo, que é uma outra tecnologia de poder, não disciplinar. Uma tecnologia de poder que não exclui a primeira, que não exclui a técnica disciplinar, mas que a embute, que a integra, que a modifica parcialmente e que, sobretudo, vai utilizá-la, implementando-se de certo modo nela e incrustando-se efetivamente graças a essa técnica disciplinar prévia, fecha aspas. O alvo do biopoder é a multiplicidade dos homens como formação da massa global, de uma população propriamente, que se submete a processos que são da espécie, que resultam em uma média estatística, como as taxas de nascimento, de morte, de produção, de doenças e etc. No poder disciplinar da biopolítica ocorrem uma série de vigilâncias, controles e olhares, quase que prevendo as possíveis ações dos indivíduos, e na outra extremidade, a punição, que nada mais é que o encarceramento, impondo aos indivíduos uma série de regras, como trabalhos penitenciários, trabalhos de reeducação, moralização e correção. Já no biopoder, essas técnicas disciplinares são comandadas por outros questionamentos, como
qual a taxa de criminalidade de determinado crime, como se pode prever estatisticamente que haverá esta ou aquela quantidade de crimes em determinada região, em uma certa cidade ou camada social. A biopolítica surge no século XVIII para se contrapor ao modelo político utilizado na época, que era o poder soberano. Ela se concentrou no processo biológico dos corpos, na gestão de vida e na saúde das populações humanas. Foucault diz que a biopolítica apareceu em um momento em que o Estado moderno começou a se preocupar com a saúde e a vida de seus cidadãos, já que no poder soberano eram eles quem decidiam quem tinha o direito de vida e de morte. Assim, a biopolítica acabou abrangendo uma ampla gama de práticas e instituições, desde políticas de saúde pública, de planejamento familiar, até programas de controle de taxa de natalidade e intervenções médicas. Ela também inclui a formação de categorias sociais baseadas em raça, gênero e sexualidade, que são para exercer controle sobre a vida e a reprodução de diferentes grupos sociais. Esse pensamento medicalizado utiliza de meios de correção que não são os meios de punição, mas sim os meios de transformação dos indivíduos e de toda uma tecnologia do comportamento do ser humano que está ligado a eles. A biopolítica permite aplicar à sociedade uma distinção entre o normal e o patológico e impor um sistema de normalização dos comportamentos e das existências, dos trabalhos e das relações. Agora que você já entendeu como surgiram os poderes e seus objetivos, a pergunta que não quer calar é: como esses poderes funcionam dentro da sociedade? Bom, dentro da sociedade de controle, a biopolítica e o biopoder funcionam como exercícios de poder sobre a vida coletiva, através da regulamentação, normalização e gestão de aspectos fundamentais da existência humana, como dito anteriormente, saúde e vida. Já na sociedade disciplinar, a biopolítica e o biopoder atuam como instrumentos de controle através da governança sobre a vida e a população. Com esse dispositivo, Estado e outras instituições exercem um controle sobre os indivíduos, ajustando-os de acordo com as normas e os padrões impostos, com o objetivo de manter a ordem e a segurança da sociedade, utilizando como, por exemplo, escolas, hospitais e prisões. A sociedade de controle conta com um recurso que ainda não existia na sociedade disciplinar: a internet e as redes sociais. As redes, como o Instagram e o TikTok, podem parecer inofensivas, voltadas somente para o entretenimento e para nos ajudar no dia a dia, mas acredite, de inofensivo as redes não têm nada. Primeiro de tudo, as redes mudaram a forma de armazenar as nossas próprias lembranças. O que antes ficava só na nossa memória, nos diários de infância, nos álbuns de fotos, agora são induzidos a serem postados nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no TikTok e em outras redes, os usuários postam momentos do seu dia. Eles fazem vídeo mostrando sua rotina, suas comprinhas do dia, expõem suas opiniões sobre vários assuntos. E isso muda drasticamente a forma como nós enxergamos nós mesmos e os outros. Anteriormente, o que definia quem éramos era a nossa memória pessoal, as nossas vivências do dia a dia e as pessoas que estavam no nosso círculo social que, pelo convívio, poderiam reafirmar quem éramos. Hoje em dia, quem afirma realmente quem você é as redes sociais e a internet. As nossas memórias se tornam públicas. Compartilhamos nossas vivências e lembranças nas redes em forma de publicações, fotos, stories e vídeos. Os nossos amigos das redes reafirmam quem somos a partir do que publicamos, com suas curtidas, visualizações e compartilhamentos. Mas a grande questão é, o que publicamos nas redes é 100% verdade? Galera, não é. Diferentemente da memória, que sendo boa ou ruim não pode ser alterada dentro de nossas cabeças, as memórias publicadas podem ser moldadas. A gente pode escolher os melhores ângulos, excluir as fotos que julgamos não estarem boas, editar os detalhes da nossa própria aparência para deixar agradável ao nosso próprio gosto. Ou seja, é muito mais fácil ser alguém que não existe no dia a dia do que ser você mesmo nas redes sociais. Além disso, a internet ultrapassa os limites da nossa memória. O que é publicado dificilmente é apagado. Uma vez na internet, para sempre na internet. Por isso, é preciso ter cuidado com o que se posta, para não manchar uma coisa que na nossa sociedade é crucial: a reputação. Um dos mecanismos da sociedade de controle é a vigilância. Bom, e o que seria isso? Essa vigilância ela tem o objetivo de adestrar os indivíduos, tornando-os dóceis. E com a ascensão da internet, ela passa a ser bem mais sutil, mas ainda assim bem forte. As redes são usadas para exercer essa vigilância. Através dela, você é observado, julgado pelos outros como uma boa ou má pessoa.
Além disso, os algoritmos das redes analisam os dados dos usuários sem que eles saibam, personalizando suas redes para que só apareça conteúdos que o interessem. Dessa forma, as redes induzem os usuários a determinados comportamentos, fazendo-os passar mais tempo nas redes, consumindo o máximo de conteúdo possível. Depois de entendermos tudo isso, fica muito mais fácil de assimilar as coisas que acontecem no nosso cotidiano. A forma como a sociedade evolui e para onde ela caminha passa a fazer mais sentido nas nossas cabeças. E pode não parecer, mas existem várias coisas acontecendo ao nosso redor e que podem nos atingir, pois fazemos parte de um conjunto social. E é por isso que o estudo da comunicação é tão importante. Você passa a enxergar com mais clareza e a ter um senso mais crítico sobre o mundo em que vivemos.